A inveja é um veneno de ação lenta, mas quando ele finalmente faz efeito, destrói tudo ao redor. Na família de Jacó, esse sentimento já tinha passado do limite. Logo após José ter compartilhado aquele sonho onde todos se curvavam diante dele, os seus irmãos ficaram completamente irritados, principalmente Simeão. Ele era o mais explosivo e não fazia a menor questão de esconder o ódio que sentia pelo caçula. Mas mesmo com aquele clima pesado, a vida no deserto precisava continuar. Eles arrumaram as coisas e seguiram em uma longa e exaustiva viagem para cuidar das ovelhas de seu pai. O rancor ali era unânime. Todos estavam furiosos porque José, o caçula, recebia as honras que deveriam ser do primogênito, um privilégio que Rúben havia perdido após seus próprios erros. O rancor estava plantado. Na manhã do dia seguinte, lá no acampamento, Jacó toma uma decisão. Ele chama José e pede para que o jovem vá até seus irmãos para vigiar o trabalho de cada um deles. José, conhecendo o gênio dos irmãos, resiste um pouco, sente o peso da responsabilidade e o perigo no ar. Mas o respeito e a obediência ao pai falam mais alto. Enquanto José se prepara, organiza seus mantimentos e arruma suas coisas para pegar a estrada, lá do lado dos irmãos as coisas já tinham desandado completamente. Sabe aquele ditado que diz, quando o chefe sai, os funcionários fazem a festa? Pois é, eles tinham feito uma festinha secreta na noite passada e o resultado foi desastroso. Na manhã seguinte, estavam todos de ressaca, com uma dor de cabeça infernal. E toda aquela bebedeira gerou um prejuízo gigantesco, porque no meio da distração, eles perderam metade das ovelhas de Jacó. Você viu, seu inútil? Olha o que você fez! E enquanto a correria acontecia para tentar salvar o que restou, Simeão dormia feito uma pedra. Ele com certeza foi o que mais bebeu na noite anterior, completamente apagado. Enquanto isso, totalmente alheio ao caos do rebanho e à ressaca dos irmãos, José está todo feliz terminando de se preparar para sua longa jornada. Curiosamente, ele nem queria usar a famosa túnica para caminhar no deserto, sabendo que ela chamava a atenção e também para não danificar o tecido na viagem. Mas o seu pai insistiu tanto que ele usasse que ele acabou cedendo. Antes de partir, José e Jacó se dão um abraço longo e apertado. Olhando de fora, parecia até um daqueles abraços de despedida onde as pessoas, no fundo da alma, sabem o que vem pela frente. José se despede de todos e finalmente segue viagem. Mas o destino adora pregar peças e houve um pequeno contratempo no meio do caminho para ambos os lados. Lá no acampamento dos irmãos, por muito pouco, acontece algo com Simeão que quase lhe custou a vida. No meio daquela correria desesperada para reunir as ovelhas que Levi, por acidente, acabou assustando e espalhando ainda mais, o tumulto foi tão grande que Simeão ficou completamente distraído. Sem olhar para onde ele pisava, ele quase caiu em um buraco profundo, um poço com uma profundidade capaz de desviver qualquer pessoa distraída que caísse ali. Por muita sorte, Levi estava por perto e, num reflexo rápido, ajudou Simeão a sair daquela situação com segurança. Enquanto isso, as ovelhas continuavam correndo de um lado para o outro. Agora, os irmãos iam ter que dar um jeito e recuperar o que restou, porque uma boa parte do rebanho já tinha ido embora deserto afora. Após uma viagem intensa, queimado pelo sol e atravessando a imensidão do deserto, José finalmente avista o acampamento. O coração do jovem se enche de alegria e ele imediatamente fica contente ao ver que conseguiu encontrar seus irmãos em segurança. Mas, por outro lado, os irmãos não ficaram nem um pouco satisfeitos ao verem aquela túnica colorida se aproximando. E é aí que o inesperado acontece. Como ele achou a gente aqui? Não sei, Judá. Mas ele vai contar pro nosso pai que perdemos metade das ovelhas. José tá sempre prejudicando a gente. Então por que não nos livramos dele? José tem que morrer! Meus irmãos, como procurei vocês? Eu trouxe mantimentos, comida. Você veio atrás da gente, não veio? Você veio nos vigiar, não é mesmo? Mas que isso, senhor? E essa bela túnica? Deixem em paz, eu nunca fiz mal a vocês! Eu só quero te mostrar um buraco que eu encontrei no caminho. Nosso pai te alçou acima de todos nós. Agora você vai descer! Não! Não! Apesar de Rúben ser o irmão mais velho e carregar aquela ponta de raiva por José ter tomado seu lugar de primogênito, o bom senso dele fala mais alto. Rúben se demonstra muito receoso e assustado com a atitude cruel de Simeão e Levi, que começam a inflamar e incentivar os outros irmãos a fazerem mal ao seu próprio sangue.
É uma situação muito intrigante. Nem mesmo Simeão, que vivia de boca cheia criticando Jacó por ter dado privilégios a José, agora nem ele mesmo dá ouvidos ao seu irmão mais velho. Rubem tenta apaziguar a situação, tenta gritar que aquilo é loucura, mas não adiantou nada. Todos estão completamente cegos de olhos e decididos do que querem fazer. Os próprios irmãos de sangue de José, dispostos a dar um fim à vida dele ali mesmo. Judá e Rubem são os únicos que demonstram receio e tentam recuar diante daquela bárbare. Mas os outros estão com sangue nos olhos para fazer mal a José, principalmente Simeão. Às vezes, assistindo a essa cena, parece até que o irmão mais velho é Simeão e não Rubem, de tanto que ele manda e desmanda. E apesar de toda aquela pressão, Rubem insiste, bate o pé e diz que aquilo precisa parar porque já foi longe demais. Só que, mais uma vez, os irmãos viram as costas e não obedecem ao primogênito. Judá também deixa claro que não está nada satisfeito com aquela violência gratuita. Mas, querendo ou não, a verdade é que todo mundo ali já tinha externado e inflado o ódio um do outro durante meses. Chegou num ponto em que alguns estavam dispostos a tirar a vida de José na faca ou simplesmente abandonar o garoto ali naquele buraco escuro para morrer de fome e de sede. Enquanto os irmãos debocham da situação de José, o jogando na escuridão daquele poço, o jovem está lá embaixo, ferido, com medo, chorando e completamente confuso. No começo, ele chega até a pensar que aquilo é apenas uma brincadeira de mau gosto dos irmãos. Mas a ficha cai quando, enquanto ele clama por socorro lá embaixo, os seus irmãos debocham lá de cima, dão risadas e começam a se divertir enquanto comem e apreciam os mantimentos preciosos que o próprio José tinha trazido com tanto carinho para eles. Apesar de inúmeras tentativas de Rubem para salvar José terem falhado diante da fúria dos outros, o primogênito de Jacó não desiste. Ele decide se afastar do grupo e sair em busca de alguma corda ou ferramenta para tirar José dali escondido. Mas antes de sair, ele chama Judá de canto e implora para que ele vigie o grupo e não permita que os irmãos façam algo ainda pior com o menino. Lá no fundo do poço, apesar de todo o terror, a fé de José no Deus de seu pai não se abala. Ele se ajoelha na terra seca, ora e clama a Deus por um livramento. E é exatamente nesse momento em que Judá escuta a voz de homens se aproximando. Ao olhar bem na direção daquela poeira no horizonte, os irmãos de José percebem que se trata de ninguém mais, ninguém menos do que Jetur, um inimigo do acampamento de Jacó. Judá, vendo a caravana se aproximar, tem uma ideia rápida para salvar a vida do irmão sem que os outros percebam. Ao invés de deixar que José morra lentamente de fome naquele buraco, Judá olha para Simeão e diz: Por que não vendemos José aos ismaelitas? Eu já disse que ele vai morrer. Pense bem, Simeão. Se vendemos José, não vamos sujar as mãos com o sangue de nosso irmão. E como escravo, ele vai ser levado para longe, nunca mais nos atormentará. Parem para pensar na ironia da situação. Antes, Jetur e os irmãos de José eram inimigos mortais. Afinal, o que Jetur tinha feito trouxe um prejuízo gigante para o acampamento de Jacó. Mas agora, por causa da inveja doentia que tinham do próprio irmão, os filhos de Jacó aceitam negociar com seu pior inimigo só para se livrarem de José. Simeão, ao ouvir a proposta, muda de ideia. Ele não quer mais que José simplesmente morra e acabe o sofrimento. Agora ele quer que José viva e sofra como um escravo por muitos e muitos anos. José tenta lutar, tenta resistir com todas as suas forças quando tiram do buraco. Mas Jetur aceita comprá-lo mesmo assim. Afinal, José é um jovem forte e saudável. E assim, um jovem sonhador que nasceu livre e cercado de mimos, agora é vendido como um objeto pelos seus próprios irmãos, por 20 ciclos de prata. E o detalhe irônico, o único ali que sabia ler e contar era José. 20 ciclos de prata, conferiu? Está certo. Eu acho. Se Jetur soubesse disso, com certeza teria conseguido passar a perna neles, sem que houvesse qualquer tipo de desconfiança por parte dos irmãos de José. Enquanto tudo isso rola, Rubem está longe, caçando alguma coisa para tirar José do buraco, sem fazer a menor ideia de que o irmão já foi levado. José agora é um escravo e está sendo levado para bem longe. Naquele momento, Judá olha para a poeira da caravana sumindo e bate um remorso gigante. Ele se arrepende, mas agora já é tarde demais. Ou era vender o menino, ou deixar que Simeão matasse ele mesmo. O pior de tudo é pensar no talento de José. Ele era um menino muito esperto. Com poucos dias de aula que teve com seu pai, ele já sabia escrever frases longas e complexas. E onde está Jacó uma hora dessas? Está lá no acampamento, todo contente, orgulhoso do progresso de José, sem fazer a menor ideia do que está acontecendo com ele
naquele exato segundo. E a maldade dos irmãos não era um segredo absoluto. Diná já tinha percebido o veneno deles e chegou a conversar com Jacó sobre aquilo. Diná também abriu o jogo com Lia e contou tudo, só que não para Jacó. Ela obviamente escondeu a gravidade da situação. Ela não teve coragem de contar para o pai a vez em que Simeão perdeu o controle e chegou a ameaçar José com a faca. Mas para Lia, ela contou os detalhes. O problema é que nenhum dos dois, nem Lia nem Jacó, conseguia imaginar na cabeça deles que uma atrocidade daquelas poderia ser feita contra o caçula pelos seus próprios irmãos. Mas o pior aconteceu de fato. José teve sua liberdade roubada e agora ele será tratado como uma mercadoria. Enquanto Jetô segue viagem com a caravana rumo ao Egito, os irmãos de José se reúnem e precisam inventar uma história desesperada, uma justificativa qualquer para explicar para o pai o sumiço do filho preferido. Eles pegam um bode do rebanho, sacrificam o animal e sujam a túnica de José com sangue. A desculpa perfeita já estava montada. José havia sido devorado por uma fera. Rubem finalmente chega correndo com uma corda para salvar José e tirá-lo daquele buraco. Mas o poço está vazio. Já é tarde demais. Quando ele vê que José não está mais lá, o irmão mais velho sente uma profunda e esmagadora tristeza por não ter conseguido evitar o pior e cai no choro ali mesmo. Rubem legitimamente pensou que os outros irmãos tinham assassinado José e sumido com o corpo. Ele jamais seria capaz de imaginar que José, na realidade, agora é um escravo a caminho de terras estrangeiras. Como é que vocês tiveram coragem? Maldito! Para, Rubem! Calma-se, Rubem. Eu vou cobrar de cada um de vocês. Calma-se, Rubem! Esse sangue não é de José! Como não? Bando de hienas! Onde está José? Eles venderam nosso irmão para um mercador de escravos. Vocês estão loucos! Fizeram de nosso irmão escravo! Era isso ou a morte, Rubem? Foi obra de uma besta selvagem que devorou nosso irmão. Está resolvido. Bom, eles tinham que voltar para casa e contar para o pobre Jacó que José não iria mais voltar. Eles contaram a versão inventada, a mais conveniente para limpar a barra deles. Enquanto o acampamento de Jacó afunda em um luto eterno, com Judá e Rubem corroídos pelo remorso, José cruza as fronteiras da maior potência da época. Acostumado com tendas rústicas e a simplicidade do deserto, escrevendo no barro molhado com gravetos, o choque ao chegar ao Egito é colossal. Esfinges imensas, templos colossais, sacerdotes com suas cabeças raspadas cultuando deuses exóticos. Era um mundo completamente novo e assustador. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. Mas lá pelas bandas do deserto, a mentira começou a cobrar o seu preço. A notícia da morte de José deixou sequelas. Judá ficou com um remorso gigante pesando nas costas. E Rubem também se sentia extremamente culpado por ter falhado. O clima pesou tanto que os dois começaram a insistir em fazer buscas pelo deserto, fingindo procurar o corpo ou tentar encontrar qualquer pista de José para acalmar o coração. Até Lia ficou desconfiada da história dos rapazes e fez os filhos jurarem, olhando nos olhos dela, que eles não tinham feito nenhum mal a José. E Jacó, coitado, entrou em um luto sem fim. Afinal, ele perdeu o seu filho mais amado da pior forma possível. E por mais que José estivesse na realidade vivo, ele ainda era muito jovem quando foi arrancado à força da sua família. O único conforto que resta para aliviar um pouco a dor de Jacó agora é o pequeno Benjamim, já que José não está mais ali. Enquanto isso, lá no Egito, José está muito distante e com um futuro completamente incerto. Se nas mãos de Jetur a situação já estava ruim, parecia que ainda poderia piorar muito mais. José quase foi vendido para um senhor cruel que estava quase convencendo Jetur a fechar o negócio. Apesar do cansaço extremo de ter atravessado o deserto a pé, de ter sido açoitado no caminho, de estar sem se alimentar, confuso e completamente perdido, José não se entrega. Ele aproveita uma distração e tenta escapar dali correndo, atrapalhando completamente a negociação de Jetur com aquele homem. É incrível como, mesmo no limite das suas forças, José ainda encontrou energia para tentar fugir. Só que no meio dessa fuga desesperada pelas ruas do Egito, algo acontece. É aí que entra a Zenate. A Zenate é a filha de um sacerdote corrupto que vocês ainda vão conhecer melhor. Um homem que já tentou até matar o próprio faraó, mas quem acabou pagando o preço foi o copeiro do palácio. Afinal, ele não revelou que fez tudo a mando do sacerdote.
Ele também adora mulheres proibidas. Sim, as casadinhas. Essa figura emblemática vocês vão conhecer no próximo vídeo. E é claro que eu estou falando do sacerdote Pentéferes. Ele é o pai de Azenate, que está sendo preparada a contragosto para se tornar uma sacerdotisa. O destino colocou ela no caminho de José exatamente nesse momento de sufoco para ajudá-lo a escapar dos guardas. Ela age rápido e dá umas roupas egípcias para José se camuflar no meio do povo. Até porque um estrangeiro com trajes de escravo seria muito fácil de reconhecer na multidão. E assim, no meio do caos, se inicia uma linda história de amor. Todo mundo já sabe que eles vão ficar juntos. Eu não sei nem por que eu estou fazendo esse suspense todo. Bom, vestindo as roupas novas, José segue com o seu plano para tentar fugir do Egito e voltar para casa. Mas parece que não deu muito certo, não. Ele acaba sendo capturado novamente e assim voltamos à estaca zero. Mas calma, contenham seus ânimos porque a coisa vai ficar muito mais interessante a partir de agora. Vocês sabem muito bem quem é esse homem, né? Ninguém mais, ninguém menos que Potifar, o temido chefe da guarda real do faraó. E ele está justamente à procura de um bom escravo de confiança, pois ele mandou construir uma estátua monumental para dar de presente ao faraó em homenagem ao Senhor das Duas Coroas. E ele precisa de mais um bom escravo jovem e forte para ajudar a levar essa estátua até o faraó. Este Rapu, servo de Potifar, e que, assim como o sacerdote Pentéferes, este moço rapaz também é daqueles que gosta de mulheres cujo beijo tem gosto de chumbo. E ele avisou a Potifar que Getu tinha acabado de chegar de viagem com novos escravos saudáveis. Agora é o momento em que a história vai ficar boa de verdade. O destino de José está prestes a mudar na casa do chefe da guarda. Mas vamos deixar esse encontro e o desenrolar dessa nova fase para os próximos vídeos, né? Não custa nada e vamos ser sinceros, o vídeo de hoje já ficou grande demais. Que tal vocês me darem uma força se inscrevendo no canal agora e ativando o sininho? Fazendo isso, assim que eu postar a próxima parte na semana que vem, o YouTube avisa vocês na hora. Se você acompanha essa história até aqui, é porque com certeza você gostou do nosso vídeo. Então deixa o seu like, porque isso ajuda demais o algoritmo a entregar os nossos vídeos para mais pessoas. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E a gente se vê na próxima parte.